Paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão mais uma vez conosco, pela misericórdia do nosso Deus, nos auxiliando com a vossa presença. Ó Senhor amado, nós te bendizemos, te agradecemos por todos esses que têm estado conosco, deixado os seus afazeres para estarem conosco, para compartilharem, Senhor meu Pai, a tua palavra. E o Senhor com certeza conhece e sabe o coração de cada um. Aqueles que não podem estar conosco ao vivo nesse momento, as tuas bênçãos sejam sobre cada um também, ó Deus Santo. Esses que sempre nos assistem, a cada um deles, o Senhor com certeza também estará com eles em mais esta oportunidade. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, usa cada um de nós, aceita o nosso sempre e humilde louvor a ti, ó Deus Santo. E te bendizemos e te agradecemos por este último domingo do mês, o último domingo do ano de 2021, dia 26 de dezembro de 2021. Continua a estar conosco, falando em nosso coração. É o que nós te agradecemos, te pedimos e te bendizemos, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom, graças a Deus por esta oportunidade de estarmos verificando e aprendendo um pouco da palavra do nosso Deus. Agradeço ao Senhor por mais essa semana que se passou e que o Senhor tem nos abençoado. E vamos louvar ao nosso Deus por todas as suas maravilhas com o nosso primeiro hino da nossa harpa cristã de número 491. 491. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. 491. Ok? 1, 2, 3. O teu pecado tu queres deixar, o sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, o sangue há poder, sim, há poder. Confie em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder.
mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Em quem? Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Aleluia. Então, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que nós louvamos. E a Ele a honra, o louvor e a glória por tão grande salvação. Com certeza, é aquele que merece todo o nosso louvor. Amém. O segundo, então, de número 469. 469, ao estrugir a trombeta. E não tombreta, é trombeta. Cuidado para cantar. Já enrolei a língua aí. Então, ao estrugir, ao tocar, ao soar a trombeta. 469. 1, 2, 3. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia.
espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Glória a Deus. A nossa esperança da vida eterna através de Cristo Jesus para nos chamar. Então, bem-vindo, servo bom e fiel. Aquele som que todos gostaríamos de ouvir, não? E é uma verdade registrada na Palavra de Deus. E o nosso terceiro, o de número 469, 467. 7, não é nem óculos, nem nada, já não resolve mais. Então, 467, sobre as ondas do mar. Para não duvidarmos, porque muitas vezes podemos duvidar, não é porque Pedro duvidou, não. É que eu também duvido e nós duvidamos. Então sempre serve para nós este louvor. 1, 2, 3. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro estarás. Amém. Um seguro com o nosso Deus, seguro por causa da nossa certeza de que ele estará conosco. Eu sempre lembro da pequeno versículo, mas de tão grande importância. Ou seja, eu posso ser infiel, mas ele não deixará de ser fiel. Amém. Então, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu cometendo erros, pecados, falhas,
mas ele é fiel. A sua palavra permanece fiel, assim como ele permanece fiel e não muda, como nós cantamos, né? Então, ele não vai mudar. Amém. E não mudará como não mudou até hoje e jamais mudará. Então, hoje, neste último dia do ano, no último dia da semana, primeiro dia da semana do último domingo do ano, melhorou. Então, nesse dia 26, o nosso tema é um final de Natal, vamos dizer assim, em que eu coloquei como texto, ou como tema, o Criador se manifesta aos homens. E o texto está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Bom, mas vai falar sobre Natal? Não. Mas vamos falar sobre o Senhor. Alguns pontos que muitas vezes passa despercebido, pelo menos para mim. Então eu preciso ler ou ouvir para lembrar aqueles que se esqueceram e para aprender aqueles que ainda não sabem. Sobre este pequeno texto de João, capítulo 1 ao versículo 5, mas de tão grande importância e de importantes informações. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Então, ou as trevas não a compreenderam. Depende da tradução. São mais que não prevalecerão, ou então não prevaleceram. Então, um texto que com certeza vai nos ensinar muitas informações preciosas, que por se tratar de um texto de final de ano, eu acrescentei, não é de Natal, mas apenas para terminar aquele assunto relativo ao o Senhor se manifestou aos homens, ou o céu visitou a terra, ou como comemorar um Natal correto que passou ontem. Eu queria agradecer ao Senhor por todos aqueles que sempre estão conosco. Recebo sempre alguma informação dos meus familiares, especialmente da minha irmã, ali da Vila Sônia, que sempre falam palavras construtivas, palavras que edificam, palavras de incentivo para continuarmos com esta reunião, com esse trabalho, e também com os irmãos que sempre estão conosco. Hoje a irmã Luzinete não pode estar conosco, ela foi a São Paulo devido ao estado de saúde do seu pai, mas nós sabemos que em muitos lugares não há internet e um Wi-Fi, então são pessoas já de idade, não vão ficar preocupados com internet, com Wi-Fi, se tem Wi-Fi, se não tem Wi-Fi. Se tem internet tá bom, mas se não tem internet também tá bom. E peço as vossas orações em favor dela, peço as vossas orações em favor da Kelly Campos, do seu filho, que não tenho obtido notícias deles. E são tantos os irmãos, mas o Senhor sabe e conhece as necessidades de cada um deles, e não vou ficar mencionando nomes porque são muitos, apenas essas pessoas que têm conversado, algumas vezes têm conversado ou escrito, não conversado, devido aos horários do Brasil e daqui serem completamente opostos, 12 horas. Eu agradeço a todos vocês e a todos os irmãos que também sempre estão conosco. E
peço oração para que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e estando conosco em todas essas atividades de fim de ano, porque com essas atividades de fim de ano nós sabemos que muitas coisas mudam da sua rotina e não sabemos o que podemos encontrar pela frente. Por isso necessitamos e carecemos da oração dos irmãos. Amanhã talvez vai diminuir um pouco mais a temperatura, vai ficar entre menos 2 graus e menos 3 graus. E como eu não sou muito ligado a curso de pinguim, eu não gosto de pinguim, sou nascido em país tropical, sempre passa um pouquinho mal. Hoje eu até estou meio contente, porque eu estou vendo o Anderson aqui, que está com a blusa de frio. Então, porque já me incentivou, já não estou sozinho. Daqui a pouco eu coloco eles no ar aqui. Então, agradeço ao Senhor. Então vamos iniciar os nossos pedidos de orações com a nossa irmã Simone Uemura, que está aqui então em Nihama, no celular. Nihama, ao sul do Japão, ao sul, né, ao sul de onde estamos. Primeiramente, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Quero agradecer que a gente já está no finalzinho do ano, agradecer por esse ano. Só tenho que agradecer a iniciativa de vocês. Agradecer o quanto Deus é maravilhoso e pedir oração para todos presentes, só e aqueles que também não estão. Só agradecer a Deus mesmo. Amém, aleluia. Amém. Glórias a Deus. Então, E o senhor. O esposo deu uma saidinha porque ele está trabalhando. Ah, meu Deus. Isso. Então, Calma, fim de ano aumentam os pedidos, mais serviço na empresa. Está em Sogashi. Empresa que trabalha com alimentação é um pouquinho mais puxado. Aqueles que trabalham no ramo automobilístico já tem mais folga. Aqueles que trabalham em diferentes ramos que não é da alimentação podem ter aí um espaço de tempo maior. Mas eu agradeço ao Senhor e sempre orar. Lembrem-se do Júlio Kaoru Emura, da sua esposa Simone, assim como do Noah e da Sofia, os seus pequeninos e nossos queridos também. Aqui à nossa direita estão aqui os nossos irmãos em Cristo. Amém. Anderson e Keiko. Oi, Michael. Oi. A paz. Irmão. Só para informar, estou de blusa porque acabei de chegar, viu, doutor? Como é nessa mesmo assim. Não deixou nem uma casquinha para mim. Ok. Lá fora tá frio, né? Mas tá gelado, tá nevando. Aqui tá nevando. Olha, aqui tá nevando. Já? Já. Um pouquinho. A gente só tem a agradecer pelo que Deus fez pela gente esse ano e pedir para continuar abençoando a gente. Domingo a gente vai fazer uma viagem, né? E que Deus nos acompanhe domingo, do nosso destino. Domingo foi aqui. Hã? Dois. Dia 2. Não é domingo. Pediram para ir no domingo. Vamos conversar aqui. Não sei. Ah. Agora eu não sei. Dia 4 já trabalho. A câmera dela aí. Só agradecer e pedir oração para os irmãos. Amém. Amém. Não. Aqui, Amém. Só agradecer também pelo ano, né? Deus me ajudou no joelho, né? Esse ano, graças a Deus, tá melhor. Então, só agradecer. Só. E oração pro meu sogro preferido, que fez aniversário pra gente sexta-feira. Tá ali, não.
Sim. Só agradecer. Mais novo que nós aqui. Oi? É mais novo. Oi? Mais novo. Um ano, né? né? Alguns meses, né? Isso. Isso. Irmã Maria, por gentileza. Nós também só temos que agradecer. Orar pela família, né, que ainda não foram salvos. Familiares que não foram salvos, nossos familiares. Mas Deus nos sustentou até hoje. Amém. Então, irmã minha, Me too. Me too. Me too. じゃない。一緒はい。でございます。 Então, ó, irmão Anderson, irmã Keiko agradece, irmão Nishimura agradece. Mais uma vez, agradeço ao Senhor pela presença de cada um de vocês. É que continuasse orando pelas ausentes, que é Maria Sato, que nessa época está muito ocupada, a Luzinete, a Celina também, que está ausente por causa do filho, está visitando, e a Clarice também hoje não pôde participar. E como esse vírus Omicron está aumentando muito no Japão, nós temos que tomar muitas providências, sabe? Principalmente além de todos os protocolos, mais cuidado ainda na alimentação, na higienização, todas essas coisas, né? Mínimo o máximo é o mínimo. E também gostaria que cada um dos irmãos, como foi no culto da manhã, contar as bênçãos do ano todo que nós tivemos, enumerar as bênçãos e agradecer a Deus, passar o fim de ano assim, enumerando as bênçãos que Deus nos concedeu nestes anos. É 10, é 20, quanto mais melhor. Então, agradeço a cada um dos irmãos presentes, em nome de Jesus. Amém. Que continuemos firmes ano que vem também. Amém. Eu gostei da ideia do irmão de colocar em um papel. A igreja Shinohara dá dando para ouvir, Anderson? Ouvindo bem? Tá. A igreja Shinohara então dá um papel, um roteiro. Não é bem um roteiro, é um roteiro incluído de algumas outras informações e tem um espaço em branco. E aí ele falou assim, então faz os seus pedidos no espaço em branco. Mas eu creio que vai precisar de umas 3, 4 folhas daquela, ou muito mais que o espaço em branco, né? Então tem um espaço em branco, mas informações, então, talvez não dá foco, porque a câmera está no manual. O foco não dá foco. Mas se for contar todas as bênçãos, desculpa, se for registrar por escrito, são as visíveis, as invisíveis que são na sua maior quantidade, não? E não vemos livramentos e tantas outras situações que nós confiamos no Senhor e com certeza Ele tem abençoado e respondido a cada um, não? Amém. Então, fica muito fácil para mim me lembrar de uma bênção muito grande, ou de algo de relevância, mas e as pequenas, né? Então, com cada um de nós, um obteve uma vitória no emprego, o outro obteve uma vitória de saúde, o outro obteve uma vitória nos seus negócios, como a irmã Maria Sato, por exemplo. Mas e as outras bênçãos, não? Ou seja, são tantas e tantas que sempre é bom enumerarmos para nos lembrar delas. Amém, Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor e buscar a presença dEle, nosso Deus e nosso Pai.
Com certeza, um ano que se finda. Senhor, meu Pai querido. E desde o dia 1º de janeiro deste ano, Pai, Incontáveis, Senhor. o Senhor, Querido, a que o cada Senhor dia tem mais, concedido, tem estado Senhor, ao nosso em lado, nossas vidas. à nossa Senhor, meu direita, Pai como uma querido. sombra, como a nossa Ó, sombra. Senhor, meu Pai querido. Onde quer que cada um de Tu nós estás vá, no céu, o Senhor ali meu está Pai presente. querido, Nós te bendizemos, te Estás agradecemos presente, Senhor, em por todo todas lugar, essas Senhor, famílias meu aqui Pai representadas, aqueles que nos ouvem, querido. Ó, Senhor. aqueles que nos assistem, que deixam seus nome de afazeres para Jesus, estar te conosco. agradecemos. São bênçãos, Senhor Só meu temos Pai, em que tuas santas agradecer, mãos. Senhor, Nós te bendizemos pelo por lar, termos pela livrado família, muitas coisas, pelo Senhor. local onde podemos estar congregando, ouvindo a tua palavra, Oh, por esta sim. oportunidade desses momentos de estarmos ouvindo a tua palavra, louvando o teu santo Senhor, nome. Pai Ó querido. Senhor, junto com esses irmãos que nós temos união e temos comunhão, e nós te agradecemos, cada um desses lares, cada uma dessas famílias Senhor. que nesse momento estão conosco. Aqueles irmãos que têm estado Senhor. conosco, mas que nesta noite não podem estar conosco, o Senhor ali esteja abençoando ricamente, abundantemente, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, meu Deus. Pois cada um deles tem estado conversando conosco, que cada um deles tem uma necessidade diferente da nossa. Aos nossos familiares que estão próximos, aos nossos familiares que estão ali no Brasil, como o irmão Natalino, que completou mais um ano de vida, nós te bendizemos. A nossa irmã Maria, que daqui a 2, 3 dias irá completar mais um ano de vida, nós também agradecemos a Deus, ela está conosco nesse momento, com seu esposo Nishimura. E neste ano, neste final de ano, o Senhor com certeza ainda tem muitas vitórias para ela, para esse casal, assim como esses que estão conosco, assim como aqueles que nos assistem. A irmã Kelly, que não está conosco, seu lar, a sua família, aos irmãos em Cristo que não estão conosco, ali o Senhor esteja abençoando. Depositamos em tuas santas mãos, Senhor Pai, esse pedido. Assim como o Julinho, que não pode estar conosco, que está no seu local de trabalho, abençoa o local de trabalho dele para que ele possa ter uma noite, um final de trabalho tranquilo na tua presença. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Não porque merecemos, mas nós recebemos de tuas mãos e te bendizemos e te agradecemos. Os nomes aqui não mencionados, mas nós sabemos que estão diante de ti na tua memória e o Senhor com certeza recompensará e com certeza abençoará grandemente a cada um. No precioso e santo nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos. Irmãos, Amém. esqueci os aniversariantes do mês de dezembro, dia 5, Hidecaso, depois vem o Caso Fume, dia 13, a Miliane, dia 9, a nossa neta Ito-chan, dia 20, a Luri vai fazer dia 31 e o Natalino ontem. São, Sim. meu Deus, 6 aniversariantes. Põe tu, mano. Lembra? É. Vamos cantar uma musiquinha em espanhol. Espanhol. Bom, já há muito tempo atrás, a gente tocava, cantava, mas... Nem ensaiamos. Não, ela apareceu com ele aqui assim, vamos cantar? Vou falar não. Ok. Lá, 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 lá. Ok? Cantamos 2 vezes. 1, 2, 3. Põe tu mano em la mano de Senhor de Galileia. Põe tu mano em la mano de Senhor que calma la mar. El Senhor me guarda e me guia cada dia sem cessar. Põe tu mano em la mano de Senhor que calma la mar. Põe tu mano em la mano de Senhor da Galileia. Põe tu mano em la mano de Senhor que calma la mar. El Senhor me guarda e me guia cada dia sem cessar. Põe tu mano em la mano de Senhor que calma la mar. Simone, desculpa, porque descendente de espanhol já viu. O nosso portunhol. Tem vários vídeos aí que nós gravamos que tem esse louvor juntamente com um irmão que congregava juntamente conosco. Mas
já de uns 15 anos, talvez, aproximadamente, nós não louvamos com neste idioma. Foi de repente. Amém. Então, tentando conversar aqui um pouquinho com os irmãos, com aqueles que sempre nos ouvem, sobre este tema que é o Criador se manifestou aos homens. Um texto simples, um texto conhecido, mas que, para mim, muitas vezes, durante muito tempo, passou sem essas informações que eu vou passar para vocês, né? Então, esse não é um texto de Natal tradicional, né? Um texto tradicional de Natal, não tem anjo, não tem pastores, não tem estrela, não tem árvore, não tem nada, não tem imperador romano, então talvez, né, não sirva. Bom, propósito do Natal, como nós vimos, é Cristo Jesus. E aqui vai falar dele, mas sobre um outro ponto de vista. Então, o versículo 1 já nos traz, evidentemente, de volta à nossa memória a verdadeira razão da essência do Natal. Por quê? Bom, aqui ele já informa que Jesus Cristo é Deus eternamente. Então, ele diz, no princípio. Bom, no princípio do quê? Então, significa que Jesus teve princípio? Nós sabemos que tem o princípio do mundo, certo? O mundo teve início e terá fim. Agora, então, esse princípio não significa que a palavra teve um começo. Então, Jesus Cristo é a palavra. Tem um outro versículo que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok. Então, a palavra grega para essa... E no princípio era a palavra. Então, era significa uma ação do passado. A palavra grega usada para este era em português. E no princípio, significa que não é um início. É num princípio, sim, para o mundo tem um princípio, mas não para Cristo Jesus. Então, esse significa que era uma ação do passado e que continua até o presente e sempre existirá. Assim como nós falamos que a palavra de Deus é eterna. Sim, a Bíblia foi escrita há algum tempo atrás. Antes do mundo tinha a palavra de Deus escrita? Não. A palavra de Deus escrita tem um início, mas a palavra de Deus não. Entendeu ou não? A palavra de Deus escrita para alguém ler, sim. Teve um início, alguém escreveu, Moisés. Mas a palavra de Deus que é quem? E o verbo se fez carne. Então a palavra de Deus, a palavra é Cristo. Amém. E Cristo é eterno. Eu sempre falo, quantos anos Adão viveu? Eu não sei, a Bíblia registra que ele morreu com 900 e alguma coisa. Mas quem disse que ele viveu só isso? Quantos anos ele viveu antes de pecar? Ninguém sabe. Ou seja, ele nasceu e pecou? Não, não é bem assim. Ele já era adulto, se é que é assim. Ou seja, ele não nasceu bebê também. Então, mistérios. Então, e Deus enviou a palavra e ele enviou aquele a quem ele mais amava. Que é um texto que eu gosto muito, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 14, que eu marquei para os irmãos, que é perto de Apocalipse. É conhecido, mas... Então, 4:14. Apenas para confirmar ou melhorar o nosso raciocínio. Esses versículos sempre me ajudam nesse sentido. Primeira carta de João, 1, 2, 3. Tem 3 cartas, depois vem Apocalipse. Então, e vimos. Então ele viu. E testemunhou. E saiu falando, pronunciando, proclamando.
que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ah? Então, Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho é eterno. Bem, então ele é chamado a Palavra. Também, um nome atribuído a Jesus nesses versículos. Por quê? Porque é impossível ver a Deus. E a palavra é algo que é escrito, é uma expressão visível de um pensamento invisível. Então eu penso, se você for escrever para uma pessoa que é surda, você pensa uma coisa e escreve no papelzinho e ela lê o que você está pensando. Então o pensamento é algo invisível, mas aí você coloca no papel, aquela pessoa vê o que você está pensando. Acompanhou? E então, Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. Sempre nós vemos no Antigo Testamento que o homem queria saber, Deus, Moisés principalmente, eu quero ver Deus, eu quero ver a sua face. E ele falou, não vai ver. Então, Deus, sabendo dessa necessidade do homem, ele enviou o seu Filho, que é ele mesmo, é o Deus Pai e Deus Filho. Então, ele é Deus desde o princípio, não é desde o começo. Começo começou alguma coisa. Eu comecei a trabalhar na empresa no dia tal de tanto, do ano tal, do mês tal. Então, isso é um princípio, um início. É diferente de Cristo Jesus, que não tem princípio de dias. Ele é eterno anteriormente e eterno posteriormente à nossa vivência aqui. Então, e o verbo era Deus. O verbo quem? É a palavra. E a palavra era quem? E o verbo era Deus. Então, essa é uma declaração da divindade de Jesus. E o verbo era Deus. Vou voltar aqui em João. No princípio, ela era aquele que é a palavra. Então, não é no começo, é no princípio. Ele estava com Deus e era Deus. Então, a palavra, que é Cristo Jesus, é Deus. Não é separado. É difícil, eu sempre falo, para minha mente eu não consigo. Principalmente para quem pensa fisicamente. Não pode dois corpos ocupar o espaço no mesmo tempo. Físico, né? Em físico, não dá com nada. Então, larga para lá isso aí, que não dá em nada. Mas ele é triuno. Então, 3 pessoas numa pessoa só. Vai entender. Então, essa declaração da divindade está em alguns versículos que eu marquei aqui do livro de João, a partir, por exemplo, do capítulo 8. João 8, 6, 7, 8. Agora é só João, não é primeiro João. João 8, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 58. Então, também versículo conhecido. Respondeu Jesus. João, capítulo 8, versículo 58. Jesus respondeu: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele não falou eu nasci ou eu era. Está falando de uma época passada, de Abraão. Ele não podia ter falado, antes de Abraão eu era. Ele não era, eu sou. Ontem, hoje, amanhã e eternamente, eu sou. É isso que eu tenho que colocar dentro do meu cérebro. Que saber que é eterno, ou seja, confirma que não teve princípio de dias. O segundo texto, virando a folha, no capítulo 10, versículo 30. Ok? Capítulo 10, versículo 30, irmã. Amém? Saiu fora do ar. Acho que o Espírito falou com ela agora há pouco. João 10, versículo 30. Tá? 10, versículo Eu e o 30. Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aí agora complicou a minha mente.
Então eu e o Pai somos um. Não fica perguntando, eu queremos ver o Pai. Jesus disse, vocês querem ver o Pai para quê? Vocês já estão vendo eu. Ou seja, você já está vendo ele. Eu sou o Pai na forma humana. Ele poderia ter respondido. Ou seja, eu sou o Deus na forma humana. Eu tomei a forma humana. Porque o homem está sempre querendo ver Deus. Então eu vim a este mundo. E vocês que estão aqui neste momento, onde Jesus estava, vocês estão vendo Deus. Mas aí eles perguntaram, não, mostra-nos o Pai. Ele falou, mas vocês não entenderam nada, parece Roberto. João 14, São Tomé. Não tem nada de São, irmã. 14, 9. Tomé. Jesus respondeu. Então, lá no versículo 8, João, capítulo 14, versículo 8, disse Felipe, não é Tomé. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Tá vendo? Todo mundo querendo ver Deus. Até eu, mas... Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, ele não entendeu. Por quê? Quer dizer, Jesus não entendeu a dúvida dele, a pergunta dele, e ele também não entendeu, né, de como ele estando vendo a Jesus, ele estaria vendo o Pai. Porque o Pai e ele somos um. Não é duas coisas distintas. São pessoas, sim, mas para a nossa mente é difícil. Então, Jesus é a expressão perfeita de quem é Deus. É o próprio Deus que veio a este mundo. Muito bem. Quando os anjos disseram, vos nasceu hoje na cidade de Davi, que está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Eu vou abrir lá. Mateus, Marcos, Lucas 2, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, eles estavam anunciando quem? Então, eles estavam anunciando o nascimento de Deus na forma humana. Ele era a palavra, ele é eterno, e ele se mostrou aos homens. Por isso que eu coloquei aqui como texto, como tema, o Criador se manifesta aos homens. Porque Deus se manifestou aos homens na forma humana. Porque, como ele é espírito, os nossos olhos não podem ver espírito. Senão a gente estava vendo todos esses espíritos do mal que lutam contra a gente. Então, nós não podemos... Falhou alguma coisa, irmã? Na cidade de Davi, explica que é Belém. Sim, na cidade de Davi é Belém, isso. A Mieko lembrou, outro dia ela estava perguntando, cidade de Davi onde é? Falei, bom, o único Davi que eu conheço mora no Peru, mas não é esse. Então, a cidade de Davi é em Belém. Que Belém está lá no lugar até hoje. Não é perto da Mooca, mas também é no outro Belém. Certo, Anderson? Então, cada milagre que Jesus fez, e sempre fará, Jesus fez e sempre fará, declara que ele é Deus. Ou seja, e somente ele deve ser o quê? A pessoa do Natal, o importante do Natal. Com cada palavra que ele falou, cada ação, cada milagre, declarava e declara que ele é Deus. É só ler alguns versículos de muitas manifestações, então, do poder de Deus. Agora, se eu perguntar para você qual era a maior manifestação do poder de Deus, você pensa um pouquinho e fala, a salvação. Assim. Há milagres. Ressuscitou, e cego andou. Então, cego viu, aleijado andou, desde nascença. Mas o mais importante é a cruz do Calvário. Foi crucificado, pagou o preço dos nossos pecados. Também é um poder, é uma manifestação do poder de Deus. Não, aí foi ressuscitado dentre os mortos e vivo está à destra do Pai. Amém. Também é. Mas aí eu fico pensando que a maior expressão do poder de Deus foi quando
ele, Deus, né, veio ao mundo em carne. Eu creio que essa é a maior expressão do poder, do amor de Deus. Ou seja, ele se fez semelhante a nós, que sofremos, padecemos, e dói aqui, dói ali, e dificuldades e problemas que são de tantas e tantas ordens e que se apresentam a todos. Eu vou pedir para você abrir num livro de Filipenses, que eu não marquei, que é o nosso texto, eu não marquei, desculpa. Filipenses, capítulo 2, Gálatas, Filipenses, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios e Filipenses, na ordem. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Texto muito conhecido, mas aí vai uma observação. Então, Paulo falando, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, vírgula. Qual foi ela? Que, embora sendo Deus, confirmou de novo. Então, por isso que eu tenho que sempre lembrar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é separado. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. E o que é que ele fez? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, ele deixou a sua glória, a sua divindade no céu, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, igual nunca. Semelhante porque foi nascido de mulher, mas sem pecado. E, sendo encontrado em forma humana, então, mais uma vez, então, ele é a palavra e a palavra é Deus. E Deus foi encontrado na forma humana. Quem viu Jesus, viu a Deus na forma humana. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O final é muito mais bonito, mas até o 8. Então, quem é que nasceu naquela manjedoura em Belém? Bom, primeiro que o Noel não foi, pode esquecer. Então foi o próprio Deus. Então ele que nasceu naquela manjedoura, ele é o criador da criação, é isso? Então tudo foi criado por ele e para ele. Então nós lemos todas as coisas, voltando a João capítulo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então foi ele que fez. Entendeu? Então ele é o criador da criação, de tudo que está sendo, que é criado. O sol, as estrelas, os planetas, a terra, você e eu, os animais, os peixes, a luz, e tudo. Então foi criado por ele e para ele. É esse texto. Então, o Criador, vindo a este mundo, ele se tornou temporariamente dependente de uma mãe humana. Há que concordar com isso. Não que ele é dependente da Maria. Não. Ele, vindo a ser semelhante aos homens, nascido de mulher, ela passou por uma gestação, com certeza, e ele, então, ficou dependente de uma mulher. Então, e ele se tornou uma criatura da criação através desta concepção. Então, humilhou-se a si mesmo significa o quê? Que ele veio na forma humana. E a forma humana qual que é? Essa nossa, que é pecadora por nascença. Não? Então, a nossa. Mas ele é semelhante. Então, ele se fez pecador em meu lugar. Ele falou, não, eu vou pegar esses pecados desse cabra safado sem vergonha do Roberto e vou tomar sobre mim.
Então ele tomou sobre ele os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, eu creio, para nos sarar, para nos dar a salvação. Então isso é que é humilhar-se a si mesmo. E então ele deixou a sua glória e veio a este mundo como um bebê humano, lá naquela oportunidade, naquele dia. Então, tudo está, com certeza, nas mãos daquele que é o Criador. E todas as coisas estão trabalhando para o propósito a que se destinam. Então, se nós observarmos desde o universo imenso, tudo funciona de forma correta. Ele não pegou, criou a terra, os céus, as estrelas e largou aí a bel prazer deles. Ele mantém todas essas coisas. Então, do maior até o menor. E às vezes eu fico pensando, são tantas as possibilidades de uma coisa dar errada no corpo humano. Se você pensar, você já viu quantas coisas, quantas reações, quantas substâncias existem que são infinitamente pequenas, e uma delas dá errado, você acaba indo encontrar Jesus mais rápido. Então, ele é que controla tanto do universo gigantesco como a menor ou menor parte do organismo, do corpo, de um átomo, de uma molécula, para ser mais químico. Então, foi ele que criou. E ele, então, continua no controle. O poder do Natal, ou seja, essa atividade deve ser sempre dada ao Deus vivo, né? Que nasceu em uma manjedoura. Então, quem nasceu numa manjedoura, um local destinado a outra finalidade, já demonstra que ele humilhou-se. Ou seja, ele era obrigado a nascer lá? Não, ele podia nascer num palácio. Não tem, não. Para ele não há nada impossível. Mas já que ele se humilhou-se, e humilhou-se até a morte, ou seja, desde o nascimento até a morte, ele se humilhou. Então, quando vemos que ele, na cruz, ele sendo crucificado, sendo blasfemado, sendo colocado uma coroa de espinhos, ele jamais pronunciou uma palavra contra aqueles que estavam fazendo isso. E no final de tão grande sofrimento, ele ainda pediu que o Senhor perdoasse, o Deus Pai, perdoasse aqueles lá que estavam fazendo tão grande mal a ele, por sentir tão grandes dores, através de tão grande sofrimento por causa do meu pecado. E ele ainda pediu para que eles fossem perdoados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E com certeza não sabiam mesmo. Mas havia necessidade de que alguém o fizesse. Então, é por isso que nós devemos, então, celebrar nesse dia o nascimento de Cristo Jesus, que veio a este mundo e que é o próprio Deus na forma humana. Então, para que, não tenha dúvida. E ele, então, é que dá a vida, é ele que tira a vida. Então, ele é o autor de todas as coisas? Sim, todas as coisas foram criadas por ele, por ele, para a louvor e glória dele. Então, a nossa vida, a nossa saúde e tudo o que nós temos. Amém. E aqueles que conhecem a Jesus pela fé, viverão eternamente. Então, é pela fé, não é conhecer Jesus pela internet ou por um livro, ou, eu conheço Jesus. Sim, já ouvi falar, e eu já vi muitos vídeos dele. E não passa disso. É aqueles que conhecem Jesus Cristo pela fé. Aí, eles vão receber o que está em João 13,16. Precisa ler, não? Porque Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que lê no livro... não tem isso. Para que todo aquele que crê tem a vida eterna. Então essa vida eterna vem através do crer. Pode ler livro? Pode ler a Bíblia? Melhor ainda. Pode assistir filme? Pode, falando sobre Jesus. Assistiu A Paixão de Cristo? Pode. Mas é necessário que eu e você, cada um de nós, conheça Cristo Jesus pela fé. Ele que vai abrir o meu entendimento, vai abrir os meus olhos espirituais para compreender que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo,
e é o Deus vivo que veio a este mundo na forma humana. Amém. Espero que eu tenha acrescentado algo de importante na leitura desta palavra, na nossa reflexão dessa palavra, e que cada um de nós então possa reconhecer, dar o devido reconhecimento ao nosso Deus, que fez tão grande sacrifício, vindo a este mundo, humilhando-se, deixando a sua glória, padecendo, sofrendo, sendo morto, mas o Pai ressuscitou o Filho amado ao terceiro dia, e ele retornou aos céus. E não se esqueça que há um versículo que eu não me recordo onde está mais, e ele tem então as chaves do inferno e da morte em suas mãos, e está sentado à destra do Pai. Então, as chaves da morte e do inferno significa que ele tem o poder sobre a vida e a morte. É ele quem dá a vida, é ele quem tira a vida. E é ele quem pode fazer com que uma pessoa saia do caminho da morte, do caminho do inferno e encontre o caminho dos céus. A irmã Mieko, quero só comentar algo. Aí a gente lê o trecho bíblico, Deus enviou seu Filho amado. Se a gente não compreender a trindade, né, da divindade de Deus, a gente realmente não entende, porque acha que a gente comemora o Natal, o nascimento do Filho de Deus. E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos esquecer disso. Amém. Então, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês que com paciência têm estado conosco, esperando que aqueles irmãos que não estiveram conosco possam estar conosco. E também, se vocês quiserem estar participando do culto de senhoras com a irmã Mieko e demais irmãs, através do Messenger, ainda está no Messenger, e que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas, né? As reuniões das irmãs são às quartas-feiras, às 8 horas da noite do horário de Brasília, e às quintas-feiras, às 8 horas da manhã, horário do Japão. Deus vos abençoe, nos guarde e esteja com cada um de vocês nesse novo ano que se inicia. Agradecemos a presença de cada um e que possamos estar reunidos no nome do Senhor Jesus no próximo domingo, no início, o primeiro domingo do mês de 2021. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por todos esses que mais um ano têm estado conosco. As dificuldades e os problemas vieram, mas o Senhor nos concedeu a vitória. Temos vida em abundância. Possamos, Senhor meu Deus, estar passando por dificuldades, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E, Senhor meu Pai, como temos ouvido desses irmãos aqui, a irmã Simone e demais irmãos, a irmã Maria, o irmão Anderson e Keiko, com o coração agradecido por mais um ano que se passou, e o Senhor com certeza deu vitórias visíveis e invisíveis a cada um. Aqueles também que nos assistem, que não podem estar contando as suas bênçãos, mas sabemos que o Senhor sabe e conhece as necessidades de cada um desses, e o Senhor tem abençoado. Em favor daquele que necessita cura e libertação, o Senhor com certeza estará, neste ano que se inicia, concedendo a cura, a salvação, a libertação, a restauração, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos e te pedimos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.